Alô, muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite a todos. Moças e rapazes e queridas crianças, boa noite. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite a todos. Uma noite fria, ainda de outono, ainda não chegamos no inverno. Como sabemos, o inverno entra oficialmente no dia 21 ou 22 de junho. Todavia, o frio já está marcando presença em todo o estado do Rio Grande do Sul. 9 graus a temperatura. Estamos, neste momento, com uma temperatura de 9 graus. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Quinta-feira, 29 de maio de 2025. O relógio marca 9h15 da noite, 21 horas e 15 minutos. Tomando mate. Meus amigos, é uma satisfação deveras renovada estar com os senhores aqui pelas redes sociais, pelo meu Facebook e pelo meu canal do YouTube. Quero mandar aqui registrar a visita que eu recebi há poucos instantes atrás aqui no meu apartamento, do meu querido amigo Luiz Carlos Oliveira Santana, o amigo Toco Santana, carinhosamente conhecido como Toco Santana, meu amigo, ex-presidente, ou ainda é o presidente, né? Não houve eleição, ele é o presidente ainda da Cooperativa de Lãs de Santana do Livramento. Há muitos anos, o Toco Santana é o presidente da Cooperativa de Lãs de Santana do Livramento, a Colãs, né? E veio me visitar agora à noite, me fazer uma visita muito cordial, como sempre, e a gente conversou bastante sobre Santana do Livramento, trocamos uma ideia legal, né? E o Toco me trouxe de presente, uma coisa que eu gosto muito, mel. Ó, o Toco me trouxe o mel que é produzido lá na sua fazenda, lá na sua estância, na Estância da Glória, ó, 2 potes de mel. O mel que tem a marca Estância da Glória Turismo Rural, Mel da Glória, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Ó, produzido lá na Estância da Glória, de propriedade do meu amigo Toco Santana. Me trouxe 2 potes de mel. E eu gosto imensamente de mel. Comer com pão, passar no pão mel, né? O mel é um alimento extremamente nutritivo. O mel. A Bíblia Sagrada fala no mel. Lá desde o Velho Testamento fala muito na importância do mel, né? Nos Salmos, nos livros de provérbios do rei Salomão, o valor do mel, né? Então, muito obrigado, Toco Santana, por esse presente, para mim comer mel no meu café da manhã. Gosto de comer pão com mel. Muito obrigado, Toco. E muito obrigado pela tua visita. Conversamos demoradamente, né? Eu gosto imensamente do Toco Santana. Todo mundo gosta do Toco Santana, né?
e filho de uma família tradicional de Santana do Livramento, e somos amigos já há muitos anos. Um grande amigo, baita parceiro. Muito obrigado pelo mel, Mel da Glória, produção lá da Estância do Toco. Um abraço, Toco, que Deus te abençoe bastante, que te dê muita saúde sempre, muita paz, junto da dona Teca, a tua esposa, a doutora Teca, né? Doutora Maria Tereza, odontóloga, dentista, hoje já aposentada, filha do saudoso doutor Darcy Barbosa, né? Do médico santanense. E o Toco, como sabemos, é filho do seu Perseverando Santana. Pessoas assim que fazem parte da história de Santana do Livramento. Toco Santana, um abração. Livro Memórias Boêmias, a autoria da historiadora santanense Liane Chipolino Assef. Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, a autoria da professora e historiadora Liane Chipolino Assef. A história de fundação do Teatro Brasil-Uruguai, que depois passou a se chamar Cine Colombo, Cinema Colombo, diz a professora, a historiadora Liane Chipolino Assef. Eu vou fazer a leitura aqui para os senhores da história do velho Cinema Colombo, né? Que deixou de existir no ano de 1996, fechou definitivamente as suas portas. A história da fundação do Teatro Brasil-Uruguai é curiosa. Os relatos orais revelam que o primeiro proprietário, Policarpo Duarte, próspero fazendeiro de Santana, mantinha camarote cativo no Teatro 7 de Setembro. Em certa ocasião, desgostoso com a administração da casa, que cedeu seu lugar para terceiros, abandonou o teatro. O seu Policarpo Duarte empenhou-se então, obstinado, no projeto da construção de um novo espaço cultural rival ao Teatro 7 de Setembro, nas proximidades do concorrente. Nascia então o Cine Teatro Brasil-Uruguai, que depois seria Cinema Colombo, né? Ali na Andradas. O novo espaço cultural, ironicamente, parecia sepultar os ícones e a sofisticação proposta na tradicional casa de espetáculos. Irmanando-se com seus vizinhos, no afã de um público eclético, o novo espaço procurava buscar diversificada plateia. A construção e seu ambiente moderno caracterizaram um novo tempo, quando, ao mesmo tempo em que mantinha o conforto dos assentos, adotava uma estética modernizada. Embora conservasse uma plateia ainda elitista, possibilitava também o acesso de outro público, sempre que estivesse integrado às regras sociais. Em 1935, o Cine Teatro Brasil-Uruguai passa a se chamar Cine Teatro Colombo, por conta de seu novo administrador, Thales Garcia. As qualidades das apresentações de cantores, artistas, filmes e peças teatrais continuam fazendo a fama da casa. Acolhia as apresentações de final de ano dos conservatórios musicais, escolas de dança e formaturas de algumas escolas de Santana. A senhora Elda Cortês, santanense, em depoimento para a historiadora Liane Chipolino Assef, autora deste belo livro, a dona Elda Cortês rememorou a sofisticação com que a senhora Clarita Garcia, esposa do proprietário do cinema, esposa do seu Thales Garcia, costumava apresentar sua companhia de dança.
porque o seu Policarpo Duarte, o estancieiro que construiu o Cine Teatro Brasil-Uruguai, ele vendeu o cinema, vendeu o teatro para este senhor italiano que morava aqui em Santana do Livramento, chamado Tales Garcia, em 1935. E o seu Tales Garcia era casado com uma professora de dança, tinha sido artista de circo, professora de balé, né? Essa senhora aqui, Clarita Garcia, uma senhora muito culta. O seu Tales Garcia adquiriu o cinema e ela ajudava a administrá-lo promovendo muitos espetáculos, né? Diz a dona Elda Cortez: no Cinema Colombo tinha a apresentação de música e depois tinha o teatro da dona Clarita Garcia. Ela era professora de balé. Ela e o marido dela, o seu Tales Garcia, que era o dono do Cinema Colombo. A professora Clarita dava aula de teatro, aula de balé, ensaiava todas as moças granfas da alta sociedade aqui de Santana do Livramento. Chegava o fim de ano, ela apresentava a festa. Todas representavam e tudo, aquelas moças extremamente bem vestidas, era a coisa mais bonita de se ver. Era só no fim do ano que ela fazia aquela festa. O Cinema Colombo era todo cheio de galerias. Tinha a primeira, a segunda e a terceira, né? Na terceira, a terceira galeria era a mais barata, onde ficavam as pessoas mais humildes. E o camarote era o espaço mais caro do cinema. Cinema Colombo, relatado aqui no livro Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, de autoria da historiadora santanense Liane Chipolino Assef. É muito interessante, muito bonito o relato de formatura do Cinema Colombo e as apresentações de dança, as apresentações de balé, formaturas das escolas que aconteciam no palco do Cinema Colombo e a presença dessa mulher dinâmica, dessa professora de balé, professora de dança, Clarita Garcia, que era casada com o senhor Tales Garcia, né? Que eles passaram a ser proprietários do cinema a partir de 1935, mudando o nome do cinema para Cine Colombo, né? Cinema Colombo a partir de 1935. E eu gostaria de contar para vocês que o Cinema Colombo, o Cine Teatro Brasil-Uruguai, ele foi inaugurado, fundado no distante ano de 1918. Que interessante, né? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi até 1918. Em 1918 era inaugurado em Santana do Livramento o Cinema Colombo, Cine Teatro Brasil-Uruguai. Esse foi o primeiro nome dele, né, pelo seu Policarpo Duarte. O seu Policarpo Duarte, ele era frequentador do Teatro 7 de Setembro. Santana do Livramento teve um teatro muito bonito, onde hoje é a Casa de Cultura Ivo Caggiani, e onde funcionou o Fórum, muitos anos, né? Ali, antigamente, era o Teatro 7 de Setembro, um teatro belíssimo. E o seu Policarpo Duarte frequentava o Teatro 7 de Setembro. Só que um dia ele levou um casal de amigos para assistirem uma peça no Teatro 7 de Setembro. Ele tinha camarote, tudo, mas ele levou um casal de amigos.
E aí veio um funcionário do teatro e disse assim: seu Policarpo, desculpe, mas esses lugares aí já estão reservados para outro casal de convidados. E ele ficou irritado com isso, porque ele tinha levado um casal de amigos, né? Aí o rapaz disse: eles não vão poder ficar aí, porque tem outro casal que vai chegar agora. Aí o seu Policarpo disse assim: então tá, eu vou embora, vamos embora. Eu vou construir em Livramento um teatro para que eu possa levar todos os meus convidados que eu quiser. Eu vou construir um teatro em Livramento, um outro teatro. Ficou brabo, o seu Policarpo Duarte, né, era um estancieiro poderoso, e aí ele construiu o Cine Teatro Brasil-Uruguai, que depois passaria a se chamar Cinema Colombo, construído pelo fazendeiro Policarpo Duarte. Esta é a informação que a gente tem. O seu Policarpo Duarte, ele era pai da dona Zoé Duarte, mãe do advogado Fernando Góes. A dona Zoé Duarte, ela era a esposa do prefeito Pancho Góes, ela era filha do seu Policarpo Duarte, o fundador do Cinema Colombo. Que interessante, né? A dona Zoé Duarte, esposa do prefeito Pancho Góes, Francisco Reverbel de Araújo Góes, ela era filha do seu Policarpo Duarte. O seu Policarpo Duarte era sogro do prefeito Pancho Góes. E foi o seu Policarpo Duarte que construiu aquela belíssima mansão que tem ali na frente do Correio, na frente da Praça General Osório, onde hoje é o escritório do Amsterlan. Aquela casa ali aquela casa foi de propriedade do seu Ramãozinho Flores Mendina, da dona Florinha, né? O pai da dona Florinha se chamava Silvio Cademartoli, né? O pai da dona Florinha, Silvio Cademartoli. O seu Silvio Cademartoli comprou aquela casa ali, comprou aquele castelo ali da esquina, na frente do Correio. O seu Silvio Cademartoli, que alguns chamam de Cademartori, mas é Cademartoli, comprou aquela casa linda ali do seu Policarpo Duarte. Foi o que originalmente mandou construir aquela mansão linda que tem na esquina da Rivadavia Correia com a 7 de setembro, né? O seu Silvio Cademartoli, que era pai da dona Florinha. Mas originalmente aquela casa ali tão linda que hoje funciona o escritório Amsterlan, aquela casa eu conheço, muitas vezes frequentei ali, visitei o seu Ramão Flores Mendina, que era meu amigo, né? Aquela casa foi propriedade, mandada construir pelo estancieiro Policarpo Duarte, que também mandou construir o Cine Teatro Brasil-Uruguai, que depois virou Cinema Colombo. Tá? E o seu Policarpo Duarte era pai da dona Zoé Duarte, esposa do saudoso prefeito Pancho Góes. Então o seu Policarpo é que construiu esse prédio que foi teatro, que foi cinema, né? Em 1918. Ficou irritado lá porque levou um casal para assistir lá a peça, e uma peça de teatro. Esse lugar não pode esse casal ficar, porque tem outros convidados, outro casal que já está. Ele: então eu vou sair daqui, eu não vou ficar, vamos embora. E eu vou construir um teatro para mim. E construiu, na Rua dos Andradas, o velho Cinema Colombo, que, como eu volto a insistir, em 1918 era Cine Teatro Brasil-Uruguai. Até existe uma foto na internet, vocês podem encontrar, da inauguração do Cine Teatro Brasil-Uruguai em 1918. E a obra começou, pasmem, em 1914. E os engenheiros da prefeitura, da Secretaria de Planejamento, eu fiz essa pesquisa também, além da pesquisa da professora, da historiadora Liane, existem os documentos do início dessa obra, do início da construção
do Cinema Colombo, do Cine Teatro Brasil Uruguai. Começou em 1914. Tem até a especificação do material usado, que há pouco tempo eu fiz um documentário ali das ruínas, né? Os pilares, as pilastras, as torres do velho cinema. Eu fiz um documentário. As imagens foram feitas pelo jornalista Marlon Assef, meu amigo, que fez as imagens, e a gente fez todo esse trabalho. Ficou muito bonito esse documentário, que vocês podem encontrar no YouTube, no meu canal do YouTube, Antônio Carlos Valente, a história do Cinema Colombo. O Marlon, esposo da Liane, fez as imagens para mim. Tivemos a participação do Henrique Dias, meu querido amigo Henrique Dias de Rivera, que foi o último gerente do Cinema Colombo, né? Muito bonito estar ali. Então essa é a história da construção do Cinema Colombo, Cine Teatro Brasil Uruguai. E lá, onde está hoje a Casa de Cultura, onde foi o fórum, ali era o Teatro 7 de Setembro. Quando o imperador Dom Pedro II visitou Livramento, em 1865, ele e o seu genro, Conde D, está lá no Rio de Janeiro, no Museu do Rio, os diários do Conde D. Ele escreveu: Santana do Livramento é uma vila muito bonita e tem um teatro lindíssimo na frente da praça principal. Está escrito lá no diário. E inclusive esse material também está na obra do historiador Ivo Caggiani. Em 1865, quando Dom Pedro II visitou Livramento, já existia o teatro, o famoso Teatro 7 de Setembro, ali onde hoje é a Casa de Cultura, né? Não era aquele prédio ali. Lamentavelmente, o prédio do teatro foi demolido lá no início dos anos 40, demoliram o teatro. Podia estar ali até hoje, né? O teatro da cidade de Itaqui, até hoje existe também, tem mais de 100 anos, teatro um dos mais antigos do Brasil, que eu quero conhecer, um dia eu vou ir a Itaqui conhecer. Livramento podia ter o seu teatro, 7 de setembro até hoje, mas alguém teve a ideia de demolir o teatro. Aí demoliram o teatro. E no lugar do teatro, em 1949, foi construído e inaugurado o Fórum, o Poder Judiciário de Livramento, né? Que funcionou o Fórum ali muitos anos, até 1991, né? Quando aí houve o governo do estado fez a entrega desse prédio para a prefeitura, envolveu a construção também do ginásio Irajá, houve umas permutas aí, né? Mas ali era o Teatro 7 de Setembro. Depois foi demolido e construído o Fórum, como está agora, até com aquelas colunas ali. E é muito interessante a história de Livramento. Agora, Santana do Livramento também podia ter um teatro, sabe por quê? Além desse Teatro 7 de Setembro, e além do Teatro do Brasil Uruguai, o Cinema Colombo, acontece o seguinte: o seu Vitélio Gazapina, proprietário da cervejaria Gazapina, antes de morrer, ele deixou para Livramento a doação de um terreno enorme ali na rua Duque de Caxias. E os documentos dizem que ele deixou o terreno para ser construído o Teatro de Livramento. E, infelizmente, uma das administrações aí que passou por Livramento, um dos prefeitos aí, infelizmente acabou entregando aquele terreno, não sei qual foi o processo, e ali foi construído no local que era destinado para o teatro, ali foi construída a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho é naquela quadra ali, tem Justiça do Trabalho, tem a 19ª Coordenadoria e tem o Colégio Alceu Vamose. É uma daquelas áreas ali, foi uma doação, um daqueles terrenos do seu Vitélio Gazapina, dono da cervejaria Gazapina, para ser construído o Teatro de Livramento. Mas a vontade do seu Vitélio, ele morreu depois, e essa vontade dele não foi cumprida, né? Porque ali acabaram construindo a 19ª, a Justiça do Trabalho recentemente e o Colégio Alceu Vamose. Mas era para ser teatro ali, o novo Teatro de Livramento. Tá? Lamentável, né? Isso é lamentável. Bom, mas tá aqui, ó.
História do Cinema Colombo você encontra no livro da historiadora Liane Chipolino Assef, a santanense, esse livro maravilhoso, Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira. Tá, pessoal? Então a gente aqui contou a história do Cine Teatro Brasil-Uruguai, Cinema Colombo, e ainda temos uma pinceladinha aí sobre o velho Teatro 7 de Setembro, inaugurado lá em 1865, já existia, e foi demolido no início dos anos 40. Tá bem? Cultura, falar sobre a história, a parte cultural de Santana. Tá? Usamos como base, como eu disse, o livro Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, da professora, mestre em História, doutora em História, a santanense Liane Chipolino Assef. Esse livro está com edição esgotada, mas em breve ela já está preparando um outro livro com mais histórias e vai ser muito bonito, e nós vamos fazer toda a divulgação do lançamento. Aguardem, tá? Quero desejar aos senhores uma boa noite. Muito boa noite. E mais uma vez, obrigado, meu amigo Toco Santana, pelo mel. Vou saborear ele, né? Um pãozinho com café, né? Mel puro, hein? Mel puro. Para a saúde é maravilhoso. Produzido lá fora, lá na Estância da Glória, de propriedade do Toco Santana, né? Propriedade do Toco e dos seus irmãos, né? É isso aí. Um abraço para o Toco, para os seus filhos e para a doutora Tec. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente. Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Olha o mate, olha o frio, vamos se abrigar bem. 9 graus a temperatura. Tchau, pessoal. Boa noite.